Voltou, querido aluno. Nossa, tomamos aquela aguinha, tomamos aquele cafezinho, aquele suquinho de laranja. E vamos agora para o nosso terceiro e último slide de República Velha. Alguém já ouviu falar aquela frase? O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Essa frase não é minha. Essa frase é de um sujeito, um jornalista chamado Euclides da Cunha, jornalista brasileiro, no jornal O Estado de São Paulo, foi responsável pela cobertura de uma guerra que aconteceu no Nordeste do Brasil, na Bahia. Essa guerra se insere em um dos movimentos messiânicos que foram característicos no período que nós estamos estudando, que é a República Velha. A República Velha também, que nos mostrou outras manifestações de insatisfação da população mais pobre no Brasil em relação a esse governo. Bem, vamos falar então rapidamente de um por um. Canudos, o que aconteceu em Canudos foi o seguinte: no Nordeste do Brasil surgiu um homem chamado Antônio Conselheiro, em destaque aí no seu slide, lá no canto direito, lá em cima, um homem simples, que andava com uma cruz e um cajado nas mãos, e que andava pelo Nordeste criticando a forma de governo republicana, chamando inclusive essa forma de governo de uma forma de governo anticristo, né? Esse governo anticristo, porque na República a igreja se desvincula do Estado, na monarquia a igreja era vinculada ao Estado, e ele andava pelo Nordeste, queridos alunos, pregando a essência do cristianismo, convencendo as pessoas a rezarem mais, a construírem igrejas, né? a viverem a essência do cristianismo como Jesus ensinou a todos. O problema é que ele começou a dizer isso, e o que ele dizia soava como música aos ouvidos do povo nordestino, pobre, miserável e esquecido. Esse povo nordestino que vivia trabalhando naquelas fazendas no Nordeste, no regime de semi-servidão, trabalhava para comer. E o Antônio Conselheiro resolveu fundar, às margens do rio Vaza Barris, um vilarejo chamado Canudos. Lá, ele chamou a população para viver com ele, em comunidade, fazendo da terra e da produção e terras coletivas. Isso atraiu muita gente e acabou tirando das fazendas o trabalhador rural, que era mão de obra disponível para os grandes produtores naquela época no Nordeste. Ou seja, Antônio Conselheiro brigou tanto com o governo brasileiro, porque ele criticava a República, quanto com os grandes fazendeiros, de quem ele tirou muitos trabalhadores e levou para Canudos morar com ele naquela comunidade alternativa. Canudos, há quem diga, chegou a ter uma população de 20 mil pessoas. Bem, o que aconteceu? As tropas do governo foram até lá para acabar com aquele vilarejo, destruir aquele vilarejo, porque aquele exemplo poderia ser seguido pelo resto do Brasil, e houve uma guerra sangrenta, onde praticamente toda a população que vivia em torno de Antônio Conselheiro acabou morrendo. Euclides da Cunha foi até lá, narrou aquilo tudo, e inclusive relatou toda essa série de uma reportagem, que acabou culminando num livro chamado Os Sertões, de Euclides da Cunha. Tá? Bom, no caso do Paraná e Santa Catarina, houve a Guerra do Contestado. Está vendo aquele mapa Paraná e Santa Catarina ali embaixo? Né? Houve uma guerra entre as tropas do governo e a população local, porque ali era para ser construída uma estrada de ferro que cruzaria a região onde aquela população nativa morava. Essa estrada de ferro, a construção dessa estrada de ferro foi contestada pela população local, que entrou em choque com as tropas do governo e acabou morrendo também. Destaque ali para esse movimento messiânico, está inserido nesse contexto do movimento messiânico, porque teve um líder, José Maria, que foi o grande líder da população local contra as tropas do governo. Resultado, morte de todo mundo também. Outro grande problema também, que mostra a deficiência social do governo republicano, foi a revolta da Chibata. Aos negros,
A marinha era uma alternativa para aqueles antigos escravos, agora com a liberdade adquirida com a Lei Áurea de 1888. O problema é que muita gente ali questionava os castigos que eram praticados dentro da marinha, principalmente aos negros. Negros que não respeitavam as ordens, ou negros que eram, digamos, fugia da disciplina de dentro da marinha, eram açoitados com chibatadas, né? E houve a liderança de um homem negro chamado João Cândido, que, insatisfeito com as formas de punição dentro da marinha, se rebela contra as tropas do governo, contra o governo, e acaba também tendo um destino bastante cruel. Tá? Essa foi a revolta da Chibata. A terceira e última manifestação que eu gostaria de dizer para vocês foi a revolta da vacina. Uma reforma urbana resolveu ser feita no Rio de Janeiro pelo prefeito do Rio, Pereira Passos, e o presidente do Brasil, o Rodrigues Alves. A história é mais ou menos assim, vou tentar explicar para vocês bem rápido. Quando você recebe uma visita em casa, essa visita, ela inesperada, você não vai arrumar a casa toda, você arruma a sala, né? E o Brasil, naquele momento, queria mostrar para o mundo que estava vivendo um belo momento de progresso, a República havia sido proclamada. Então resolveram fazer uma reforma no Rio de Janeiro, que é a capital federal, na sala de estar, no cartão de visitas do nosso país, né? E essa reforma implicaria na destruição de prédios velhos e construção de novos prédios mais modernos, uma arquitetura mais moderna e antenada com a arquitetura de Paris, Londres, cidades europeias que eram vanguarda nesses estilos arquitetônicos. O resultado, então, é que muita gente foi expulsa do centro do Rio de Janeiro, porque morava nesses cortiços, nesses prédios antigos, e eles acabaram sendo expulsos de lá. E aí a gente vai entender até porque, quando o sujeito foi expulso do centro, ele foi habitar o quê? O Rio de Janeiro é morro. Então eles foram para o morro, dando origem às favelas que nós conhecemos hoje, entre outros fatores que deram origem às favelas. Paralelamente à reforma urbana no Rio de Janeiro, houve a revolta da vacina, porque não só uma reforma urbana foi feita, como também uma campanha sanitária de erradicação de algumas doenças tropicais. Isso implicaria na vacinação obrigatória de toda a população. A população pobre que vivia no centro e que foi expulsa começou a desconfiar dessa boa intenção do governo e não aceitava ser vacinada. Por isso, a população local rejeita a vacinação obrigatória, entrando em choque com as tropas do governo. Muita gente brigou, o Rio de Janeiro virou um caos nesse momento, no começo do século XX, e durante alguns dias a população local lutou contra as tropas do governo e acabou por vencer, de certa forma, uma vitória em termos, né? A vacinação deixou de ser obrigatória e passou a ser facultativa. Então, tanto Canudos quanto Contestado em Santa Catarina e Paraná, Canudos da Bahia, a revolta da Chibata na Marinha e a revolta da vacina no Rio de Janeiro são manifestações claras da população mais pobre contra um governo que só atende a uma pequena parte da população brasileira, que são os ricos fazendeiros. As manifestações são em regiões mais distantes, naquele Brasil daquela época, Nordeste, Sul, né, a Marinha, e também nós podemos ver que existe uma insatisfação até mesmo dentro da cidade do Rio de Janeiro, da população pobre, que vai ser expulsa do centro, porque o centro precisa ser reformado e vai ser obrigada a ser vacinada contra doenças tropicais, e desconfiando dessa boa intenção do governo, se revolta contra o próprio governo, dando origem à revolta da vacina. A revolta da vacina, inclusive, acabou por fazer com que a vacina, que era obrigatória, se tornasse facultativa. Eu desejo a vocês agora um bom descanso, né? E a gente volta na próxima aula falando de história moderna. Foi um grande prazer falar com vocês, e eu gostaria muito de reencontrá-los daqui na próxima oportunidade. Um grande abraço, um grande beijo do professor Rafael. Até mais. Vou tomar um cafezinho agora, porque eu não sou de ferro. Tchau, tchau.